A mão de um amigo. É justo quando um espinho perfura seu coração que você se aperreia por um amigo, um irmão, um conhecido, um parente que sinta o que você sente e lhe estenda a mão. O mundo gira e tritura feito um perverso moinho, cava buraco, põe pedra no meio do seu caminho. E nessa dura jornada tem muita pedra pesada que não se tira sozinho. Avalie só o peso da pedra da solidão, da derrota, da tristeza, da dor, da decepção. De tantas pedras que a gente vai enfrentar pela frente, quer você queira ou não. Não adianta desviar, deixando a pedra para trás. Se lembre que o mundo gira num movimento voraz e lhe obriga a voltar para dessa vez enfrentar o que lhe tirou a paz. É aí nesse momento, confuso, fraco e cansado, que em vez de olhar para frente, o cabra olha para o lado. E o medo se faz ausente, pois tem gente com a gente, mesmo tudo dando errado. Tem gente que lhe diz tudo o que você precisa ouvir, sem sequer abrir a boca, fazendo você sentir que por mais que seja duro, que o caminho seja escuro, a gente tem que seguir. Tem gente que lhe entende, às vezes sem concordar, que aceita os seus defeitos sem precisar lhe mudar. E mesmo que você erre, esse alguém não vai julgar. Gente precisa de gente para sentir cumplicidade, sentir amor, confiança, segurança e lealdade. Por isso, nesse caminho, quem quer caminhar sozinho não é forte de verdade. Que o amor seja presente, que sempre lhe fortaleça. Que a vida lhe dê amigos, que você sempre agradeça. Que a cada sofrimento esse belo sentimento nasça, cresça e permaneça. Quanto vale um amigo? A amizade não se compra, não se vende em prateleira. Não tem promoção de amigo no shopping, nem lá na feira. Um amigo é um presente de graça, mas faz a gente ser rico pela vida inteira. Esse cordel é do Braulio Bessa, um poeta e escritor brasileiro nordestino, que traz um pouquinho do tema que a gente quer abordar hoje, que é a amizade. E a gente aqui queria pensar o que precisa um amigo, né? O que precisa ter enquanto comportamentos, enquanto escolhas, enquanto desejos, um amigo. E mais do que isso, o que a gente precisa ter quando a gente tá nessa posição de amigo. Eu sou Thaís Seguesi, tô aqui com a minha mãe Simone Seguesi e esse é o nosso podcast Feminismos e Subjetividade, uma conversa entre o direito e a psicologia. E aí, mãe? Vamos falar de amigo? Oi, pessoal! Vamos falar de amizade hoje. Estudamos sobre e a cabeça tá cheia de coisas aqui, acho que vamos até passar do tempo, viu, Barba? Vamos até passar do tempo. Enquanto a gente estava pensando, né, sobre esse tema, a gente chegou no ponto de que somos seres sociáveis, né? Somos seres que precisamos dessa relação social e dessas relações, né, que existem. E eu também fiquei pensando quanto a amizade, ela também caminha junto com o que a gente já falou do amor, né, nos episódios passados. Eu acho que tudo tem um pouco de relação. Eu acho que a gente precisava começar pensando justamente na dificuldade que a mulher tem, e aqui a gente trabalha com os feminismos, né, de manter as amizades, né, e o quanto uma amizade, por vezes, é mais importante até do que o vínculo familiar. Uhum. Então, a provocação é justamente a gente questionar o quanto a gente está realmente abrindo os caminhos para as nossas amizades, e para a manutenção dessas amizades, né? Porque as amizades se renovam. Pode ser que não. Tem pessoas que têm amizades de infância, como você, de berçário. Mas existem amizades ao longo de toda a vida. E o quanto a gente está de verdade aberto a isso, né? E eu acho que até essas amizades que vêm de muito tempo, né? Como a minha, também tiveram que ser modificadas ao longo do tempo, né? Eu e ele, quando a gente estava lá no berçário, a gente não era as mesmas pessoas que a gente é hoje, né? Então, o quanto a gente tá pronto também para olhar para tudo isso e modificar essas relações que a gente tá tendo, né? Que a gente vai tendo ao longo da vida. E aí eu fiquei pensando como, quando a gente é adulto, a gente diminui também nossa roda de amizade, né? Vira algo mais fechado? Núcleo menor, talvez. Núcleo menor, Talvez.
Eu pensei muito nesse tema agora no final de semana que eu fui viajar com uma amiga, uma grande amiga, e a gente estava justamente conversando sobre essas características do bom amigo. O que a gente espera do nosso amigo e o que a gente dá. O quanto a gente tem que se esforçar por essa amizade. Eu acho que é um querer. Volta naquela ideia do amor enquanto vontade, né? Enquanto escolha. Então, eu escolho amar essa pessoa. Eu quero estar com essa pessoa construindo algo, seja lá o que for, né? Se é romântico, se é só uma amizade, se é uma relação familiar. Eu acho que o que embasa isso, todas essas relações, é essa escolha, né? Então, e a gente estava estudando antes na preparação do episódio, a gente estava estudando justamente essa questão de você imediatamente chegar num determinado ambiente e já se identificar prontamente com alguém. Como acontecem com as crianças, por exemplo, numa festinha ou na escola. No final daquele dia da escola, da pré-escola, as crianças já estão em menores núcleos, então estão brincando todos juntos, mas uns já se ligaram a outros. O que é que faz a gente sentir essa segurança automática, essa paixão automática que pode ser até interpretada como uma identificação? Identificação, a palavra que veio na minha cabeça. Né? A gente se identificar com aquele que parece que vai acolher, talvez, ou que vai entender a gente de certa forma, ou que a gente quer ser como, né? Então eu acho que tem que ter algum ponto de identificação que faz essa ligação acontecer. Então, e aí a gente estava ontem tendo uma conversa lá no final do beach tênis com a importância real da escola para as crianças, você lembra? E aí eu falei para a nossa colega que, no meu entender, é muito mais importante esse relacionamento do que efetivamente o conteúdo que eles vão aprender. E hoje, quando eu estava revendo esse material, eu pensei o quanto é importante que a gente também possibilite aos nossos filhos uma conexão com pessoas diferentes. E a escola faz isso. Por quê? Porque quando a gente está num clube, a escola faz isso mais ou menos, né? Mas quando a gente está num clube, por exemplo, as pessoas que estão ali são mais ou menos do mesmo padrão. Numa escola, a gente pode ter pessoas diferentes, apesar da classe social ser semelhante, por exemplo. Sim. Então, eu tenho lá, entre os colegas de classe do meu filho, pessoas que não têm pai, outro que não tem mãe, outro que a mãe é a mantenedora mães, da casa, preto, um oriental. Sim, tem um irmão, exatamente. Então, essa possibilidade que a gente dá para o nosso filho de conhecer outros mundos, eu acho, não sei, tenho a impressão que abre uma possibilidade de você aprender a empatia, a se colocar no lugar do coleguinha, e aí é que nascem as grandes amizades. Quando você genuinamente consegue se colocar no lugar, vestindo aquela fantasia do teu amigo, pegando aquele óculos dele, para identificar aquela situação. E eu fiquei pensando enquanto você falava que se a gente for por um lado da psicologia, a gente vai entender que a gente se define a partir desse outro, né? E quando a gente pensa nessa diversidade de pessoas nessas primeiras relações ou nas relações da nossa vida como um todo, acho, a gente também aumenta as possibilidades do meu ser, da minha subjetividade, né? Então, talvez eu não precise mais ser como aqueles únicos que eu conheço que são iguais a mim. Mas existem pessoas diferentes aqui, né? Na escola, no clube, nos jogos, por exemplo, nos esportes, né? Então, eu acho que isso também vai constituindo a pessoa e vai abrindo possibilidade para essa pessoa poder escolher quem ela quer ser, né? E o que faz sentido, porque não existe mais só o que minha mãe, meu pai, minha avó, meu avô fazem e se comportam. Existem diversas outras coisas, né? E diversas outras mães, por exemplo. Você é criança, você conhece, identifica-se com a sua. Mas aí você vai na casa do amiguinho, tem outra mãe de um outro jeito, né? Então, tua mãe pode ter uma profissão, a mãe do outro outra. E essa multiplicidade faz com que você veja por que as pessoas pensam diferente, fazem escolhas diferentes. Porque elas foram constituídas de uma matéria
diferente. Se você se relaciona só com pessoas muito iguais a você, você perde demais essa possibilidade de você se colocar no lugar do outro. Porque a gente tem essa tendência de não identificar um mundo diferente do mundo que a gente vive. Então, eu escuto muitas pessoas dizerem pra mim que a vida da mulher é muito parecida com a do homem. Mas a vida da mulher é parecida com a do homem aonde? Em que núcleo social a vida da mulher é parecida com a do homem? Sim. Né? Porque a maioria das mulheres cuida dos filhos sozinha. Aí quando eu falo isso, que os pais desaparecem, as pessoas dizem... como assim? O meu marido nunca desapareceu. Sim, o seu marido, o núcleo onde você vive, o clube onde você frequenta, a escola, sei lá, o teu trabalho. Mas como que a gente abre o olho para estatísticas realmente? Então, eu acho que a gente só se coloca no lugar do outro verdadeiramente quando você entende um pouco essa dinâmica de, sei lá, estrutural. Eu acho que é muito difícil. Né, muito delicado, porque mesmo quando a gente tenta se colocar no lugar do outro, o que pode acontecer é eu me colocar no lugar do outro com as minhas referências e não com as referências desse outro, né? Então, sei lá, tava tentando pensar um exemplo aqui entre nós duas. Entre nós duas. Mais uma. Não sei se tem algum exemplo aí pra me ajudar rápido. Que a gente tinha conversado antes do episódio é que eu tenho amigas que querem, acham que só são felizes com um companheiro, casadas. Então agora que eu tô divorciada, por que você não procura alguém? Fica tranquila que logo vai aparecer alguém. Sim. Por que você não namora? Cadê? Mas nunca se colocaram no meu corpo que se identifica com uma vida sozinha, autônoma. Sim, e até que não é a todo custo que você gostaria de ter um parceiro, né? Não é pra não ficar sozinha lá no futuro. Sim, mas... E elas, a partir do referencial delas, a partir da lente que elas estão colocando na vida delas, né? Aplicando na vida delas, elas olham pra você e pensam, pelo amor de Deus, Simone, ou você arranja alguém ou você vai ser infeliz o resto da vida. Isso, porque ela eu seria sou infeliz. Isso. Exato. Se eu não tivesse alguém, eu seria. Eu tenho que entender o que é um desejo meu e o que é um desejo do outro. E o meu amigo, por exemplo, pode ter outros desejos e aí é que é o grande lance, essa pegada de você conseguir efetivamente separar o que é teu e o que é dele. Sim. E entender a escolha dele, mesmo que aquela escolha que ele fez não seria a que você faria. Sim. E acho que, pra mim, isso é 100% pessoal, a amizade é isso. É aquela pessoa, e eu tenho a minha... É aquela pessoa estar com você, independente de onde você estiver, independente da escolha que você escolheu. E isso não significa concordar com o lugar que eu escolhi, né? Que o Braulio Bessa traz exatamente isso, né? Nesses dois parágrafos aqui, estrofes, do meio, ele né? fala: tem gente que lhe diz tudo que você precisa ouvir, sem sequer abrir a boca, fazendo você sentir que por mais que seja duro, que o caminho seja escuro, que a gente tem que seguir. E aí depois ele traz que tem gente que lhe entende, às vezes sem concordar, que aceita os seus defeitos sem precisar lhe mudar. E que mesmo que você erre, esse alguém não vai julgar. Né? Que é esse alguém que não concorda, que aceita que você tem defeitos e aceita as suas escolhas, mas que mesmo que chegue lá no fim e você fale, putz, fiz merda, essa pessoa não vai falar, eu avisei. Ela vai falar, tá tudo bem, tamo junto, vamos seguir, né? O que a gente vai fazer agora? Pra onde você quer seguir agora? Eu consigo enxergar tais possibilidades pra sua vida. Qual você quer escolher? Né? Não quer nenhuma? Quer deitar no sofá e chorar? Ok, vamos deitar no sofá e chorar. Né? Então eu acho que ele deixa isso muito claro, né? Essa ideia de eu ajudar, eu estar junto sem querer que aquele outro faça o que eu quero, né? O que eu acho certo. Sim. A hora que a gente, viu, pessoal, quando a gente tá montando o podcast, a Thaís estuda lá na casa dela, eu estudo na minha casa, e depois 1 dia, 2 dias antes da gravação, hoje a gente conversou pelo WhatsApp, então ela manda um áudio, eu respondo o áudio, aí a gente vai pensando juntas. E hoje, enquanto eu tava fazendo isso, o Lucas, o meu rei, tá lá em casa trabalhando. O filho, gente, é o filho dela. Tá trabalhando de home, então ele tava no escritório e eu tava na cozinha lá de casa.
E aí, enquanto eu falava com você, ele ouvia. E eu escutava ele falando de lá. Eu concordo. Eu concordo. Aí, a hora que eu acabei de conversar com você, eu fui lá e falei pra ele: filho, a gente vai falar sobre amizade. E com essa sua piadinha aí, eu pensei que talvez você pudesse contribuir bastante pro tema. Porque eu sinto que os homens têm mais dificuldade em ter amigos verdadeiros com esse conteúdo de transparência, para que os amigos realmente dividam a dor, as desgraças e as delícias. E aí eu falei pra ele: você tem alguma observação pra complementar? Aí ele falou: tem, mas eu preciso pensar um pouco. Então eu fui, tomei banho. Quando eu saí do banho, ele veio e me falou: olha, eu acho que os homens têm mais necessidade de terapia, de fazer terapia, justamente porque tem alguns temas que os homens não têm condições de abordar com os amigos. A maioria dos homens não tem condição de abordar. Não quer dizer que não tenha um amigo nosso aí que está nos ouvindo que sim. E até é legal se vocês deixassem aí os comentários pra gente entender se essa impressão do Lucas é uma impressão pessoal, da maioria, né? De repente. E aí eu falei pra ele, por exemplo, alguns temas que eu sinto que o Lucas mesmo, ele se desenvolveu muito emocionalmente. Porque lembra quando ele tinha 19 anos que ele veio com aquela conversa do amigo que queria falar do avô que estava morrendo, e ele falou: eu saí logo daquela conversa porque eu não sei o que fazer. Não sei como ajudar, Não sei como responder. E você disse: você não precisa, você só precisa ouvir o teu amigo. E aí, há alguns dias, ele volta com uma conversa de que um amigo tava na fossa sofrendo de amor, porque a esposa foi embora. E eu observei aquela fala. Depois, ontem, ele estava me contando de um outro que teve que internar o pai, alcoolista. E então, eu pensei: você tá conseguindo se abrir para ouvir o teu amigo. E isso são questões bastante emocionais da vida, né, da pessoa. Ele falou: mas existem alguns temas ainda que a gente não consegue abordar. Por exemplo, eu falei pra ele: me dá um exemplo. Por exemplo, eu fui traído, peguei a minha mulher na cama com outro na minha casa. Mas eu perdoei. Eu entendi que o nosso relacionamento estava desgastado e tal, e perdoei. E isso eu nunca vou contar pra nenhum amigo meu. Entendeu? Outra questão: se eu tiver com disfunção erétil, tiver broxa, o pipi, também O pipi. Foi isso, gente. O que foi isso? Pra traduzir em todas as linguagens. Disfunção erétil é difícil. Aí eu melhorei. Broxa e pipi. Pronto, todo mundo já entendeu. Você também dificilmente conta pra um amigo. Pra quem que você conta? Sei lá, pra quem? Pro médico, pro terapeuta. Sim. E enquanto você tava falando dessas dificuldades dos homens, eu me lembrei de um documentário que tá no YouTube, que chama O Silêncio dos Homens, que ele vai falar um pouquinho e explicar e pensar um pouquinho nessas dificuldades que os homens têm em falar, e como o silêncio deles, o que o silêncio deles significa, né? E aí, uma das partes do documentário, ele fala exatamente isso: quanto o homem, quando ele tá em grupo, ele não consegue, aumentam as dificuldades, né? Aqui a gente tem que tomar cuidado com generalizações, mas por favor entendam que a gente não tá falando de todo mundo exatamente. Todos os homens. Tá? Mas a maioria deles. Que quando eles estão em grupo, então, por exemplo, sentados numa mesa de um bar, se um homem precisa falar alguma coisa, ou se um amigo faz uma piadinha machista, por exemplo, e tem um homem que gostaria de explicar que aquilo não deve ser feito, ele não faz por estar em grupo e por não querer ser mal compreendido, ser um escroto, ser o chatão da roda e etc. Mas que quando eles estão um a um, isso acontece mais. E aí me trouxe até um alívio de pensar que bom que em algum momento esses homens conseguem liberar esses grandes silêncios dentro deles, né? Mesmo que num primeiro momento de forma individual. E o que eu percebo muito no consultório, o que eu recebo muito no consultório é a amizade entre homens e mulheres, né? E aí sim, nessa relação de amigo entre um homem e uma mulher, esses temas aparecem.
né? Sim. Então, que também me faz pensar em inúmeras coisas, né? A relação materna e o quanto os homens e as pessoas se sentem mais confortáveis com uma mulher ali pra abrir o coração e se colocar numa posição de vulnerabilidade que quando a gente relaciona ao status e ao o lugar que o homem deve estar na nossa sociedade, a vulnerabilidade quase não entra, né? Então, a Isabela, a Thaís acabou de te dar a resposta que você me pediu lá no escritório um pouquinho antes de eu sair. Tá aí. Me chama que a gente conversa mais, Isa. É mais fácil o homem falar com uma amiga mulher do que com outro amigo homem. E aí, a gente já entendeu que os homens têm mais dificuldade em ter essa amizade profunda, em abrir realmente essa caixa de Pandora das próprias emoções, medos, angústias, né? E também mostrar que são frágeis. Mas a amizade, ela é muito mais fragilizada e interrompida para as mulheres. Por quê? Há um tempo atrás, as mulheres saíam da casa dos pais e se transferiam simbolicamente para a família do marido, para aquele núcleo da família do marido. E aí, esse marido, não raras vezes, isso acontece todo dia, tenho certeza que com vocês, não gosta das nossas amigas. E aí começa, eu não gosto daquela tua amiga. Naquele tempo, a mulher abria mão parcialmente dessas amigas para conviver com as esposas dos amigos desse marido. Então aí começavam a sair os casais, que eram casais montados a partir do amigo do marido. E aí essa mulher criava laços com essas novas mulheres. Hoje, há uma impressão minha, iludida talvez, de que as mulheres entendam a diferença entre estar em um relacionamento e ter que abrir mão do relacionamento com as próprias amigas. Então, no meu mundo, lá no meu mundo… Simonolândia, gente, entramos. Lá no meu mundo, as mulheres podem falar pros maridos, namorados ou namoradas: você não gosta da minha amiga? Você não precisa sair com ela. Eu vou sair com ela. No meu mundo, as mulheres falam: você não gosta de esmalte vermelho? Você não passa esmalte vermelho nas suas unhas, meu querido. Viu? Não gosta de… A gente já falou disso. Mas no meu mundo, as mulheres conseguem fazer essa separação entre a vida do casal e aquele realmente almoço, churrasco com os amigos e casais, mas também o tempo delas com essas amigas. Que são importantes pra ela. Que são importantes pra ela e são as que ficam. Porque esse marido, esse namorado, essa namorada vão embora. E isso acaba. Alguém de vocês pensa que num momento de dor, num momento que a tua vida tá lascada, você vai ligar pra um ex-namorado e ele vai sair correndo te atender? Inclusive, dados mostram que quando as mulheres estão doentes e acamadas em hospitais, elas ficam abandonadas ou com amigas. Isso. Agora, liga pra uma amiga tua que você abandonou por um relacionamento e pede ajuda. Então, a gente tem que se tocar disso. Casos e casos de pessoas que abrem mão dos amigos para um relacionamento, quando aquele relacionamento acaba, retornam para esses amigos com uma certa dificuldade e até com uma certa vergonha. Porque se eu fiquei 7 anos num relacionamento, eu tava falando isso com a Isabela agora antes de sair. Se eu fiquei 7 anos num relacionamento e vivi só pro meu parceiro, eu abandonei, entre aspas, os meus amigos por 7 anos. Se eles tiveram dor, se eles precisaram de colo, eu não estava lá. Agora eu preciso de colo, então eu volto procurar meus amigos. Que não são mais os mesmos de 7 anos atrás e nem você é a mesma de 7 anos atrás, que vai ter que começar uma coisa nova. Vai ter que caso exista esse espaço essa para possibilidade. começar uma coisa nova, né? Então, esses vínculos, eles deveriam ser a nossa prioridade. E eu fiquei pensando enquanto você falava, né, que acho que é importante a gente trazer aqui, que fica muito claro nos relacionamentos abusivos, o quanto acontece isso da vítima, e aqui eu não vou usar homem e mulher, porque eu sei que também mulheres afastam homens de amigos e do futebol e etc, né? Mas que o quanto a vítima, ela vai ficando sem essa rede de apoio, sem essas pessoas à volta dela, porque o agressor tá tentando mesmo tirar
né, ela desse lugar pra deixar ela sozinha. Então, é claro que nas violências domésticas, nos relacionamentos abusivos, isso é extremo, né? Acontece, claro que dentro da violência vai acontecendo de pouquinho em pouquinho, mas chega num ponto em que a mulher se vê perdida mesmo, em que a vítima se vê sozinha daquilo, né? E aí o quanto também é difícil para aquela mulher conseguir sair dessa posição se ela não tem mais ninguém. Agora, mesmo nos relacionamentos saudáveis, existe ainda. E saudáveis eu quero dizer que não tem agressão física nem verbal, mas existe esses abusos e essas pequenas violações dos nossos direitos e das nossas liberdades, né? Então ainda acontece da gente ir se afastando porque o nosso companheiro, nossa companheira não gosta mesmo, né? E aí o quanto a nossa sociedade não ainda consegue chegar na Simonolândia e se separar disso, né? Até porque eu acho que as pessoas, homens e mulheres, entendem esse ciúme, essa demonstração de posse como amor. Então, quando você achar que bonitinho, que ele tá com ciúme de mim com a minha amiga ou com um amigo que eu encontro na rua, porque nós mulheres temos amigos também, e os homens também têm amigas, que bonitinho ele tá com ciúme, você tá doente. A sua autoestima tá com problema. Porque você achar que alguém te proibir de ter um amigo, de encontrar com o teu amigo, com a tua amiga, é bonitinho, o defeito tá em você. Presta atenção nisso. Não é bronca de mamãe, não. É um alerta. Vai procurar terapia. Porque se você gosta de cabresto, você gosta de ser comandado, você precisa de tratamento. Porque cadê o teu desejo? Se um amigo teu te faz bem, quem é que consegue proibir a Thaís de encontrar com um amigo dela? Quem é? Que pessoa vai nascer pra conseguir tirar o Felipe da Thaís? E o que eu mais penso é alguém que tá do meu lado, meu companheiro, minha companheira que tá me olhando e vê o que um encontro com o Fefe causa em mim. O que é a nossa quinta-feira de vinho, que é só nós dois, ele namora há 13 anos. Que é uma maravilhosa também, que entende. Ela nunca questionou o que a gente faz dentro da nossa casa, ou da minha ou da dele, de quinta-feira tomando vinho. Nunca! Primeiro porque ela confia primeiramente nela e tem uma autoestima maravilhosa do tipo, queridão, o problema é seu, se você fizer merda e quebrar o nosso contrato, né? Ponto número 2. Ele também nunca permitiu isso, esse questionamento dela. Porque ele sabe o que a gente tá fazendo ali, né? Agora, voltando pro meu parceiro, minha parceira. A hora que ele vê e se depara com a minha felicidade e o meu bem-estar causado com o encontro com o Fefe, ele vai me proibir disso? E mais do que isso é amor? Essa proibição do meu bem-estar num momento que isso é amor? Arrasou, Thaís. Repete só essa parte aí. Volta. Eu não sei repetir. Toda vez que faz isso eu fico nervosa. Volta nisso agora. Barba, aumenta esse volume. Vamos lá, o que eu quis dizer é o seguinte. O meu companheiro, minha companheira que tá do meu lado me assistindo, me acompanhando e vivendo comigo. Ele sabe o que me faz bem e o que não me faz bem. Ele sabe aonde eu sou feliz e aonde eu não sou feliz. Ele sabe o que eu preciso e o que eu não preciso. O Fefe, por exemplo, me faz muito bem. As nossas conversas de quinta-feira, os nossos vinhos de quinta-feira me fazem muito bem. Se o meu companheiro me priva disso, o que a gente chama de ciúmes, eu gostaria que você ficasse comigo e não fosse lá com o Fefe, isso não é amor. Isso é impossível de ser amor. Isso é uma privação de um desejo, de uma felicidade, de um bem-estar seu. Como que eu deixo isso acontecer? E mais do que isso, por que eu quero um parceiro que não me queira feliz? Que não me queira bem? Sim, e que tenha essa insegurança. Que essa insegurança não pode dividir. Se não divide você com teu amigo, não vai dividir você com teus filhos. Não vai, podem ser filhos comuns. Sim. Com a sua mãe, que pode um dia ficar doente. Que é muito legal também, eu acho, é essa maturidade de que elas três, as minhas três bases, a Luciana, a Márcia, a Lubolinha e a Marta, elas não têm ciúme entre elas de mim. Elas me dividem e aceitam que num momento eu quero a Marta, num momento eu quero a Lu, entendeu? E é isso, porque elas sabem que cada uma me completa de uma forma diferente e eu acho que eu faço essa função para elas também, né? Então,
Só que não é sem esforço que a gente ouve uma indagação do nosso amigo que a gente ama e não quer que ele sofra e não quer que ele morra, porque a gente meio que olha aquilo pelas nossas, pelo nosso prisma. O que é que eu aprendi com condutas parecidas com essa? Que isso vai acontecer de tal forma. E eu não quero que aconteça aquilo. Eu não quero que elas morram, eu não quero que elas fiquem doentes, eu não quero que elas sofram. Mas a gente tem que aceitar, porque a escolha não é minha. E é igual a gente faz com todas as relações de amor. Se a gente ama, né? Que aqui eu escrevi sobre a ligação entre o amor e a amizade. É uma relação de amor. Sim. É uma relação absoluta de doação, exposição e aceitação. E acho que sem o amor, ele não vai ter, não é uma moeda de troca. Né? Então não é porque eu tô aqui com você que você vai ter que escolher o que eu escolheria, né? Não é porque eu sentei na quinta-feira e fiquei conversando 7 horas com o Fefe sobre um problema meu que eu tenho que fazer o que ele acha que eu tenho que fazer, né? Não é isso, não é essa troca, né? É essa doação que você fala, né? Uma doação genuína mesmo, de tá, eu tô aqui, tanto faz o que vai acontecer. Eu queria que você não sofresse. Mas também não tenho controle sobre isso, né? O que eu tenho controle, o que eu consigo escolher hoje é se eu vou estar aqui com você ou não. Se você vai se ferrar ou não, se vai ter sofrimento ou não, se a sua escolha é certa ou não diz respeito a mim, né? E aí eu lembrei agora também que eu tava pensando sobre essa romantização das amizades. Que também a gente tem que ser cuidadoso com isso, né? Porque, por exemplo, eu já quis mandar o Fefe se ferrar e falar, some daqui, filho da puta. Sim, tem isso. Você ficar com raiva do teu amigo, porque o amigo que é amigo, ele vai falar o que ele acha mesmo. Não gosto do teu marido, não gosto da tua esposa. Sim, é o jeito também que você fala, quer ficar com esse marido, com essa esposa, beleza. Mas eu não gosto. Pronto. Você vai ficar bravo, engole aí, dorme com essa Amanhã e pronto. eu tô de volta. Mas também aquela coisa de… A hora que eu encontrei a Luciana, a Lubolinha… A primeira vez que eu vi a Lubolinha, eu sabia que ela… era uma pessoa diferente e me liguei a ela. Mas com a Marta e com a Lucimar, não foi assim. A gente foi namorando, a gente foi se conquistando, a gente foi aprendendo uma com a outra. Então, esse negócio de sair na rua, bater o olho, é meu amor à primeira vista, isso não acontece nem com homem e mulher, relacionamento de casal, existe. E nem com amizade acontece. Não acontece. Comigo e com a Lu aconteceu o quê? Essa identificação, por exemplo. Mas podia ser, como deve ter acontecido em milhões de vezes na minha vida, não virou nada. E com a Lu virou um caso de amor de 30 anos, né? Com a Marta e com a Lucimar também, 30 anos de amor. Mas foi mais lento, não foi uma coisa imediata. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que parar de Não, acho que até romantizar. com a Lu foi uma construção. É que teve esse primeiro plambans, como se paixão, fosse um amor como se fosse um… um amor à gostei primeira dessa vez. pessoa. É. E aí eu vou construindo a partir disso, porque eu gostei dessa pessoa num primeiro momento, né? Mas teve construção. Eu lembro de inúmeros momentos que você teve que sentar e repensar como que ia fazer essa amizade acontecer, né? Não que a amizade tinha acabado, mas cheguei num ponto que eu preciso me questionar como que eu vou fazer isso acontecer, né? Eu já tive inúmeros desses questionamentos, não só com o Fefe, que segue comigo, mas com amizades também que foram ficando. E não é porque foram ficando que o amor acabou também, né? Mas talvez essa construção já não seja mais tão válida, tão necessária, tão importante pro momento de vida que eu tô vivendo, né? E a gente vai modificando. Então, eu acho que esse ponto é muito importante, dessa modificação, dessa transformação, dessa construção do eu com o outro, pra isso dar certo. Mas também tem essa coisa dessa amizade, que é uma coisa quase que umbilical. Mas tem as outras amizades também, que são tão boas quanto. E
também importantes também. Só que eu não faço acesso tanto quanto eu faço com as 3. Eu acho que talvez a intensidade, não intensidade, mas os temas, né? Esse encontro de dentro da gente, eu fico pensando, né? Que dependendo do que eu encontro, eu também escolho um amigo pra falar. Sim. Né? Então, se é uma coisa mais… falo no meio de uma roda mesmo, num bar, não preciso. Agora, se é uma coisa delicada, que eu não sei direito como eu tô reagindo àquilo, que eu tô em muito sofrimento, eu quero pessoas específicas também. Sim. Né? Então, eu acho que tem essa… a gente precisa quebrar isso também. Não é um único amigo pra tudo, né? E não preciso de um único jeito de amigo pra eu ter amigos. Então, eles são muito diversos, os meus amigos, de jeitos diferentes, que eu vou acessar eles em momentos diferentes. Sim, e aí tem aquela máxima que diz… você sabe que você tem um amigo quando na tua cabeça, na hora do sufoco, te passa alguém. Tive uma dor aqui no meio da madrugada, alguém precisa me levar no hospital. Pra quem eu ligaria? E aí você vem na sua cabeça, meia dúzia de pessoas que você tem facilidade em pensar. E na minha cabeça vem muitas, eu tenho muitos amigos, eu sou muito grata às amizades os vínculos que eu formei. E eu tenho certeza que todas essas 20 e poucas que me passam na cabeça sabem que podem ligar pra mim também, no meio da madrugada. Aquelas 20 pessoas que você pode falar, eu tô lascada, preciso de dinheiro, eu preciso de um remédio… Tem essas 20 pessoas no meu ciclo. Agora, quando eu não sei como reagir, tomar uma atitude, essas 3 me socorrem imediatamente, porque estão ali, estão sempre ali. Então, essa coisa de não romantizar, é disso que eu acho que a gente tem que falar. Eu tenho 40 anos e não tenho nenhuma amiga assim. Então vamos procurar, porque não precisa você topar na rua com alguém que acenda uma iluminação especial na hora que você encontra com ela. Não é isso que é a amizade. E quanto você também não tá fechado, de repente, para que isso aconteça. Sim, se permitir viver uma coisa diferente, né? E aí quando a gente relaciona a amizade com o amor… eu fico pensando o medo que as pessoas têm também, né? Se a gente pensa que a gente vive numa sociedade que é super frustrada com os relacionamentos amorosos, e se a gente pensa que a amizade é um tipo de relacionamento de amor, as pessoas têm medo de se lançar nisso, né? Como que eu vou abrir todo o meu coração pro Fefê, contar todas as minhas dores, se ele pode virar as costas e ir embora? Ele pode. Mas o que ele fez por mim naquele momento que eu precisei abrir o meu coração e falar? Ele tava ali. Né? E é isso que eu preciso me apegar, é no hoje, o que eu quero hoje. Eu quero ter alguém pra eu poder contar, eu quero ter alguém pra eu poder ser vulnerável no meu extremo e eu saber que aquela pessoa não vai levantar, que ela vai estar ali do meu lado, né? E isso não necessariamente eu tenho só com o Fefê, que eu trouxe ele aqui inúmeras vezes, eu tenho com diversas pessoas, né? Então eu acho que precisa pensar um pouco nisso também. Você tá pronto? Porque não adianta você não tá pronto e querer uma relação umbilical, como você trouxe, de um vínculo extremamente extremo e apaixonante. Próximo, né? Porque exige da gente também essa abertura. Eu tô me pondo aqui. Eu tô transparente aqui. Então, essa entrega é um risco. E viver é um risco, né, pessoal? Viver é um risco. Então, essa entrega é um risco. E, às vezes, a gente faz isso com mais facilidade com o nosso companheiro, nossa companheira que nem merece tanta abertura, e não faz com uma pessoa que tá… Desculpa, a gente tem um rancor aqui, às vezes, que vem em mim… Que pode ser um grande amigo, esse companheiro e essa companheira podem, de verdade, ser grandes amigos, mas… Como a gente trabalha com essa questão aqui da violência, a gente vê relacionamentos onde há uma aposta de um dos lados e não há a correspondente entrega do outro. Por isso que às vezes eu solto esses alertas. Sim. Tá? Tem isso. Agora, a amizade, tanto quanto o amor, exige que você enfrente essa barreira do medo. E o que a gente precisa para enfrentar a barreira do medo? Você que foi viajar outro dia e tava com medo. Só ir. Coragem. Só ir. Levantar, vai olhar com no medo espelhinho, mesmo. Falar, vou tentar.
Só aí. Né? Não é eu vou conseguir, não é o resultado vai ser perfeito e maravilhoso. É eu tô com a intenção de. Né? Então eu vou tentar. Eu vou me jogar nisso. Eu vou experimentar. Pode ser um começo com cuidado. Né? Você não precisa se lançar num relacionamento, seja ele qual for. Igual um birutão também. Experimentando, como se não... né? Agora vai testar. Testando aquela relação de amizade pra ver até onde aquilo vai. Sim. Se você vai tendo os feedbacks de segurança. Sim. Né? Eu tava vendo um vídeo que fala sobre a diferença entre expectativa e intenção, né? Que todo mundo fala, não pode criar expectativa. Gente, somos seres que criamos expectativas, né? Nossa cabeça tá sempre viajando lá num futuro, imaginando como vai ser. E aí a ideia da intenção, que é a expectativa sempre volta para um resultado, né? Então, sei lá, se eu fiz uma prova, qual é a minha expectativa? Passar na prova, né? Qual é a minha intenção nisso? Entrar num hospital, por exemplo. Então foca na intenção. A minha intenção é entrar num hospital. Talvez eu não consiga de primeira, né? Talvez eu não consiga um relacionamento com um amigo de primeira. Esse relacionamento que elas contaram que elas têm, né? Talvez eu não consiga isso num primeiro momento. Mas é a partir da tentativa, é a partir da experiência que a gente vai construindo uma relação do jeito que a gente quer. Sim. Eu queria sugerir 2 livros que eu gostei muito sobre esse tema amizade. O primeiro é o da Helena Ferrante, que é um livro muito conhecido, chama Amiga Genial. E o outro é da Trite. Ai, meu talvez. Deus. Você lê como você quiser. Umbigar. Fale como quiser. Umbigar, Nossa, ficou difícil Escreve isso daí. Trite. Umbigar. Ela vai deixar escrito pra gente, tá bom, pessoal? Eu vou deixar. A Distância Entre Nós, é o título do livro. É a história, nos 2 casos, a história de 2 amigas completamente diferentes. Completamente diferentes. Tipo Simone e Lubolinha. Completamente diferentes. Água e o vinho. No caso, eu não sei quem é que tá aqui no vinho, porque eu também. Porque a eu Lu também bebe tomo cerveja, vinho. ela bebe vinho, Agora aqui não tá água, então é cerveja e vinho. Isso, melhor. São as 2 amigas. E é isso que eu acho que é bacana para traduzir tudo que a gente tá falando. Entender que a história é essa, eu tô aqui, mesmo você fazendo um monte de coisa que eu acho que não vai dar certo, e no caso do livro não dá certo mesmo. Mas eu tô aqui. Eu tô aqui pra você. Né? Sim. Temos também a linda história de Montaigne. Michel de Montaigne, ele escreveu um livro, ensaios. Só que num determinado momento da vida dele, ele teve um melhor amigo. Eu vou ter que ler do meu jeito, tá, gente? Etienne de la Boétie. Nossa, foi bom esse, eu achei. Foi bom, eu treinei. Etienne de la Boétie. Ou La Boétie, talvez. Esse também é um escritor muito importante. Aliás, ele escreveu sobre a servidão voluntária, Etienne. E Montaigne e ele eram muito amigos, assim, Simone Lubolinha, Thaís, Fefê. E o Etienne morreu. E o Montaigne escreveu um texto lindo sobre essa dor, da perda dessa amizade. Então tem também esse livro para quem quiser saber sobre essa ligação umbilical da amizade, o vazio que fica na ausência desse ser amado, e é uma amizade genuína, uma amizade pura. Então tá aí como recomendação. Spinoza também fala dos afetos, enfim, Platão fala muito da amizade, mas as dicas de literatura têm a ver com as histórias das amigas, lá em Helena Ferrante e essa mulher que tem esse nome desgraça, Umbigar, e em Montaigne também. E eu acho que a gente consegue pensar sobre a amizade vendo os filmes, as séries, né? Tem muitos filmes e séries que trazem essa amizade mais romantizada, de a gente é igualzinha, vamos, princesas todas, meninas malvadas. Nossa, velho, hein, gente? Mas meninas malvadas ali andando todo mundo igual e todo mundo se comportando igual. Mas também a gente tem filmes que trazem essa amizade totalmente diferente. Me veio o do cadeirante e do mordomo, lembra? Eu vou lembrar o nome, já a gente coloca na descrição. Improvável?
É alguma coisa assim. Em que eles são extremos opostos, tanto de vida, quanto de cultura, quanto de jeito, quanto de cor, né? Então eles é totalmente oposto mesmo, e eles criam um laço de amizade extremamente legal e engraçado, né? Então eu acho que a gente consegue criar e construir isso, independente de quem sejam as pessoas. Basta as duas quererem. Bom, eu acho que pra gente encerrar, a gente precisa pensar, fechar esse tema com a seguinte pergunta. Quem são as pessoas que estão pra você? Tira a sua família. Quem são essas pessoas que estão pra você? E eu questionaria, pra quem você está? Em quais lugares você tem se colocado pro outro? Em quais lugares você é o amigo que tá sempre ali? Existe esse momento na sua vida? Ou também você tá querendo uma coisa que você não tem dado? É muito importante para nós, mulheres, termos esse ciclo, esse núcleo de apoio. Então, você, mulher que está nos ouvindo, se você abandonou de alguma forma, por algum tempo, grandes amizades, amizades importantes, repensa. Repensa nisso. Repensa nas escolhas que você está fazendo em relação aos seus vínculos. Como você está fazendo a manutenção desses vínculos? Quanto você alimenta, você molha essa planta? Quanto você se doa para isso? Para que isso de verdade floresça e aconteça? E eu acho que nunca é tarde para retomar, né? Sinto que vou contar mais um pouquinho da minha história com o Fefe. A gente se conheceu no berçário, a gente se separou por uns 10 anos, a gente se reencontrou lá próximos dos 18, nos separamos novamente, fomos nos encontrar de novo pós a faculdade dele, mais ou menos 2015, 2016. Então, tem como retomar, né? Tem como a gente voltar um pouquinho e falar, me arrependi, fiz merda, tô aqui, queria tentar algo novo a partir de hoje. Né? Então eu acho que com amizades verdadeiras sempre existe essa possibilidade de voltar àquilo que um dia existiu de forma diferente, claro, né? Nessa construção, nessa transformação da vida, porque a vida vai passando e a gente vai se modificando. Eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado de fazer essa manutenção, sabe? Desses amigos queridos, mas também se a gente, por alguma casualidade da vida, a gente abandonou, vamos fazer um resgate, dá tempo para todo mundo. É isso? É isso por Obrigada hoje. por ser minha amiga. Peraí! Verdade! Não desliga! Que a gente tem um amigo muito sensacional, que é o foi Barba. viajar para a Amazônia. E... É isso? Manaus... Macapá, Nossa ele Senhora. foi para todo lugar e trouxe um vinho de açaí pra gente. Olha que delícia, de carinho. E é isso, eu acho, que faz as amizades serem mais gostosas. Isso aí é a um gente adubo. se sentir amado numa viagem que a gente não tava, numa viagem que ele não tinha que pensar na gente. Inclusive, muito obrigada por pensar na gente. Que eram as férias dele, né? Que ele podia desligar o botãozinho e falar... Dane-se aquelas duas. Mudei o palavrão, hein? Por você, por você. E ele lembrou da gente. Então isso também traz um carinho a mais. Sim, né? alimenta. Obrigada a todos vocês que ficaram aqui com a gente até o fim. Vamos pensar nas nossas amizades e, mais do que isso, nos lugares que você se coloca enquanto amigo. Né? Acho que isso vai transformar a nossa sociedade para uma sociedade mais gostosa. Um beijo pra vocês, até a próxima. Os nossos episódios, eles estão em todas as plataformas digitais. Qualquer coisa, a gente tá por aqui. Um beijo e até a próxima.